Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre King of Scars e Rule of Wolves da Leigh Bardugo. King of Scars e Rule of Wolves, ou Duologia Nicolai, são publicações de 2022 da Planeta Minotauro e foram traduzidos pela Isadora Próspero. Nessa duologia, a gente vai ver como que ficou esse universo criado pela Leigh Bardugo após os eventos da trilogia Grisha e da duologia dos Skrulls. E sim, você caiu num esquema de pirâmide literária. Então, você não pode ler essa duologia, ou não é recomendável que você leia essa duologia antes de ter lido essas duas séries anteriores, porque senão você vai tomar spoilers. Porque a duologia Nicolai, ela é uma continuação direta tanto da trilogia Grisha como da série dos Skrulls. Então a ordem, se você não quiser tomar spoiler, obviamente, recomendada para você ler é primeiro ler a trilogia Grisha, depois a duologia dos Skrulls e aí depois você parte para essa duologia do Nicolai. Tem resenha das duas outras séries anteriores aqui no canal, eu vou deixar os vídeos aparecendo nos cards ao longo dessa resenha e também na descrição do vídeo. No final da trilogia Grisha, o Darkling transforma o Nicolai em um monstro. E quando esse livro começa, esse monstro ainda vive dentro do Nicolai e parece que agora eles estão tendo ali alguns problemas de convivência. Porque quando esse monstro sai, o Nicolai não lembra do que ele fez quando ele era um monstro. Então, aparentemente, o estopim para King of Scars é esse bichão tá ficando mais forte. O que a gente faz para resolver? E, além disso tudo, gente, vale lembrar que o Nicolai é o rei de Ravnica. Então, ele precisa lidar com o monstrão que tá dentro dele e com todo um clima político que tá muito instável depois do final da trilogia Grisha. E Ravnica acabou de passar por uma guerra. Então, um país que passa por uma guerra fica destroçado. Então, as pessoas estão passando fome, tem um vizinho os vizinhos com o qual Ravnica sempre teve treta, querendo invadir. Então, assim, o cenário político aqui tá ainda mais instável do que ele estava na trilogia Grisha. Ravnica sempre, ou durante a maior parte de sua história, acolheu os Grishas, né? E o Nicolai, ele não só continua com essa política, ele tá tentando melhorar ela, na verdade, porque até o reinado do pai dele, os Grishas eram mero instrumentos. Aqui o Nicolai, ele tá sendo aconselhado por um triunvirato Grisha, que é composto pela Zoya, que é general também do Segundo Exército, pelo David e pela Nadia. Então, assim, as pessoas não veem, né, tem ali uma dúvida de se, por conta do que o Darkling fez, da própria população de Ravnica, se isso é correto. Tem ali aquele clima de desconfiança pairando no ar. E os países vizinhos, a gente tem aqui vários cenários. Tem países que, como Ravnica, respeitam os Grishas, tem países em que os Grishas até são tratados como deuses, enfim. Tem países que perseguem, caçam os Grishas como bruxas. Tem países que vendem Grishas como escravos. Tem países que usam Grishas de cobaia. E é claro, né, que os países que perseguem os Grishas não vão aceitar que o coleguinha dele, o vizinho, respeite. No final da trilogia Grisha, tanto o primeiro exército quanto o segundo exército, que é o exército dos Grishas de Ravnica, ficou destroçado. Então, o país está destroçado, os dois exércitos estão destroçados, tanto tradicional como de Grishas. A população está passando fome, eles estão com um rei que tinha ali um boato de se é filho legítimo do antigo rei ou não. Então tem, é claro, as pessoas que eram fiéis à monarquia anterior ali meio que com saudade. Então o país está instável. A relação com os vizinhos, com alguns vizinhos, nunca foi boa. Então, assim, uma guerra que pode estourar a qualquer momento. Só que a questão é que Ravnica não vai resistir a uma guerra contra os seus vizinhos. Vizinhos esses que, além de terem mais armas, eles não têm nenhum escrúpulo, tá? Então, se eles tiverem que usar pessoas sem nenhum preparo, eles vão usar. Se eles tiverem que escravizar pessoas, eles vão fazer isso. Então, assim, Ravnica não vai resistir a algo assim. Então, se assim como eu, na trilogia Grisha, você sentiu falta de uma construção política melhor,
saiba que aqui a Leigh Bardugo faz isso e faz isso muito bem, então ela se redimiu com muito sucesso. Eu falei que era melhor vocês lerem essa duologia depois da trilogia Grisha e da duologia dos Scrolls, porque aqui, além de lidarem com esse monstro que vive dentro do Nikolai, que aparentemente está fora de controle, e com essa instabilidade política que já vem da trilogia Grisha, mas que aqui está bem mais acentuada, eles vão lidar também com a questão da Jurda Paren, que é uma planta, né, uma droga que foi desenvolvida, que a gente viu essa trama na duologia dos Scrolls, que é utilizada para escravizar os Grishas. E eles ficam altamente viciados nisso. Quando eles estão usando a Jurda, eles ficam no auge do seu poder, mas eles precisam de cada vez mais para isso. Outras duas coisas que a autora começa a desenvolver na trilogia Grisha, mas que aqui ela faz de um jeito bem interessante, são a questão da devoção aos santos Grishas e do uso de amplificadores pelos Grishas. Aqui ela consegue explicar essas duas coisas muito melhor e ela desenvolve isso muito melhor ao ponto de trazer mais elementos que enriquecem ainda mais esse universo. Na trilogia Grisha, ela até que faz isso bem, tá? E tem um porquê disso estar na trama. Mas ela não necessariamente tira um tempo para explicar e ampliar isso. Aqui ela faz isso de fato e se torna algo muito mais interessante. Já eram aspectos bem interessantes dentro da mitologia desse mundo, mas aqui, principalmente essa questão dos amplificadores, é algo surreal, é muito interessante. Os dois livros são principalmente conduzidos por pontos de vista que alternam entre o Nikolai, a Zoya, que é general do Segundo Exército, e a Nina, que é uma personagem que a gente conhece na duologia dos Scrolls e que aqui agora está atuando como espiã do Nikolai em Fierda. Eventualmente a gente vai ter alguns outros capítulos que são narrados por outros personagens que vão aparecer aqui para dar continuidade à história, mas os três são os três principais desses dois livros e são três personagens que estavam clamando por destaque, tá? Nas histórias em que eles aparecem, eles clamavam por destaque e aqui finalmente esses três têm o destaque que eles merecem. King of Scars é mais o livro do Nikolai. Na verdade a duologia chama duologia Nikolai, mas King of Scars é mais o livro dele, assim. Já o Rule of Wolves a gente pode considerar o livro da Zoya, porque ela carrega esse livro nas costas, essa mulher, assim, maravilhosa. Eu achei a evolução da Zoya, assim, muito interessante, porque ela era uma personagem que na trilogia Grisha a gente começa ali numa animosidade entre ela e a Alina, e ela vai tendo um crescente já na trilogia Grisha bem interessante. Mas aqui, pra quem gosta da Zoya e tava, assim, esperando o momento dela de brilhar, chegou, tá? Chegou e chegou muito bem. Aliás, uma questão que a Leigh Bardugo finalmente se preocupou em discutir, acho que do jeito que merecia desde o começo desse universo, é a questão de como os Grishas são um grande povo sem pátria. Mesmo nos países em que eles são respeitados. Então, em vários momentos aqui vai ser abordado como que Ravika aceitava os Grishas, mas eles, quando eram crianças, eles tinham que abandonar, às vezes, o lar deles para poder seguir e ir para esse segundo exército. Eles precisavam romper, às vezes, com suas famílias, isso quando a própria família já não chutava eles antes, para poder ir para o segundo exército. E quando eles chegavam lá, tá, eles criavam vínculos uns com os outros, mas eles eram meras ferramentas. E eles abordado o tempo todo essa questão de que eles são um povo sem pátria. Inclusive tem uma fala aqui da Zoya no segundo livro que ela toca muito nessa questão, ela fala muito sobre isso. E é uma fala muito emocionante, eu chorei, porque assim, eu achei muito forte assim, essa questão nesses livros e que finalmente está sendo abordada da forma como deveria. Por essa fala da Zoya e por vários outros momentos em que ela, a Nadia e o David vão parar para conversar e vão falar um pouco sobre isso, a gente consegue finalmente entender o apelo que o Darkling exercia, né, o magnetismo que o Darkling exercia e como ele conseguiu a lealdade desses Grishas muito facilmente. Ele estava falando pro povo dele, né? Eu li recentemente a HQ que fala do Darkling, né? O Darkling, ele entendia o que era ser caçado, então ele construiu um cenário para que o povo dele
conseguisse ser menos oprimido, ser mais respeitado, né? Mesmo que não totalmente. Então é por isso que a gente consegue entender por que a Zoya, por exemplo, num primeiro momento escolheu na trilogia Grisha apoiar o Darkling. Né? Ele tinha a lealdade dessas pessoas. Depois ele começou a fazer coisas que não deveria, as pessoas caíram na real, viram que não era bem assim, né? Que ele excedeu um pouco os limites ali. É a história de todo vilão, né, gente? Mas é por isso, assim, pro Darkling, eles eram o povo dele. Ele partiu inicialmente de algo bom, vamos dizer assim. Ele queria construir um cenário melhor pro povo dele. E na frente dos Grishas ele, né, tentava fazer isso. Enquanto que pro antigo rei de Ravik, o pai do Nikolai, os Grishas eram meros instrumentos, às vezes bibelôs, ele, né, meio que usava os Grishas ali, né, eles tinham que aparecer em festas, então ele usava os Grishas como uma moeda de troca, como um troféu para que os vizinhos deles, mais poderosos belicamente, não invadissem Ravka, porque eu tenho Grishas, eu tenho um exército Grisha, então ele usava os Grishas como meras ferramentas. Já o Nikolai, ele é diferente desses dois, né? Ele quer construir um lugar em que os Grishas possam viver em paz, em igualdade com as outras pessoas, que não necessariamente eles precisem usar o poder deles para lutar. Né, eles sejam tratados como que eles de fato são, que são pessoas e não ferramentas, não é mesmo? Eu gostei muito dessa duologia, eu acho que é nítido o quanto que a escrita da Leigh Bardugo evoluiu da trilogia Grisha pra cá e até da duologia dos Scrolls pra cá, embora eu goste mais da duologia dos Scrolls. Ela conseguiu desenvolver melhor cada personagem, desenvolver elementos da história que ela não tinha trabalhado tão bem até então, e dar destaque para cada um deles, para cada um desses pontos de vista e trazer até elementos da nossa realidade, porque a gente tem visto aí, né, guerras estourando, né, pessoas sendo perseguidas por quem elas são, então é inevitável que a gente não faça comparações com a nossa realidade. Eu também gostei das participações especiais que a gente tem nessa duologia, porque assim, se eu cair no esquema de pirâmide, minha senhora, eu quero uma easter eggzinha, eu quero um fanservice, e isso aqui ela serve. A única coisa que me incomodou um pouco nessa duologia é que a Leigh Bardugo aqui vai reciclar e trazer de volta da trilogia Grisha um elemento que eu acho que não precisava. Não vou contar o que é para não dar nenhum spoiler, mas no começo de King of Scars, a Zoya e o Nikolai viajam com um monge para um lugar. Que eles precisam, que nesse lugar lá, aparentemente eles vão conseguir uma cura pro Nikolai. Então eles vão conseguir lidar com esse monstrinho que vive dentro dele. E as consequências dessa viagem, quando eles finalmente chegam nesse lugar, traz de volta um elemento da trilogia Grisha. Um elemento muito interessante que todo mundo gosta muito. Mas eu acho que não precisava. A história conseguiria se desenvolver sem esse elemento estar de volta. O Nikolai é um personagem muito interessante. Quando ele aparece na trilogia Grisha, ele rouba a cena. Eu acho que não só ele, mas todos os personagens que a Leigh Bardugo traz da trilogia Grisha aqui, né, principalmente Nikolai, Zoya, David, Nadia, a Nina que ela traz da duologia dos Scrolls, estavam clamando ali por um destaque maior e a gente ver mais coisas desses personagens, porque foram personagens que acabaram ali do seu jeito ficando queridos pelos fãs. Então foi muito legal ver esses personagens de volta, com mais destaque em histórias deles que expandem também esse universo. Essa duologia funcionou muito bem como uma expansão desse universo. Ela conclui várias coisas aqui e ela abre novas portas que indicam pra gente que a duologia dos Scrolls deixará de ser uma duologia muito em breve e vai ganhar um novo livro. Até então, a duologia dos Scrolls, que é Six of Crows e Crooked Kingdom, é a minha favorita. Tá? Eu falo na resenha de um dos dois livros da duologia, que essa eu fiz separado para cada um, que eu leria tranquilamente mais a história dos Scrolls. Eu acho que a Leigh Bardugo sabe disso, que os fãs tranquilamente leriam mais a história dos Scrolls, que esses personagens são cristalzinhos que todo mundo ama. E aparentemente vai ter aí mais história dos Scrolls. E eu acho que é muito possível
que a Leigh Bardugo faça mais ou menos o que parece que a Robin Hood faz no universo dela, que é... Teve uma duologia dos Skrulls, agora teve a duologia do Nikolai. Aí da duologia do Nikolai vai ter uma duologia dos Skrulls, depois a gente volta pra cá. E eu não sei, talvez ela possa trazer em algum momento de volta personagens que na trilogia Grisha a gente pode ter parado de acompanhar. Porque assim, esse universo está se expandindo tanto e parece que agora ela, acho que finalmente entendeu o tom que ela quer dar para essas histórias, porque aqui a gente tem romance sim, mas ele não é mais o foco. Na trilogia Grisha a gente acabou tendo muito mais o foco no romance, no relacionamento entre a Aline e o Malin, no quanto que ela queria ser aceita, do que na mitologia de fato. Eu acho que a Leigh Bardugo finalmente entendeu que ela tem uma mitologia muito interessante nas mãos e ela está expandindo isso. Então eu acho que esse esquema de pirâmide ainda pode se expandir muito nos próximos anos. Quem já leu a duologia do Nikolai, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Só toma cuidado aí para não dar nenhum spoilers para quem não leu. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que também ficam na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então eu te agradeço demais. Assiste esses vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.